Por favor. Um belíssimo discurso. Bom, qual será o limite da liberdade de expressão? Num momento tão atribulado, com um noticiário tão prolífico, em questões urgentes, o tema de hoje pode parecer um pouco teórico e até abstrato, mas discutir as liberdades e os seus abusos nunca foi tão fundamental na nossa história recente. Nós vivemos um país em que alguns guardiões da Constituição, as autoridades que deveriam zelar pela livre manifestação do pensamento, atuam como verdadeiros carrascos da liberdade de expressão, censuram matéria da imprensa, suspendem perfis dos seus críticos em redes sociais e investigam seus opositores políticos com base em um inquérito inconstitucional. E fazem isso fechando os olhos para a normalização de comportamentos perigosos, cada vez mais encampados pelo relativismo moral de progressistas radicais da esquerda. Nesse instante, a ministra dos Direitos Humanos, quase como uma voz solitária, tenta chamar a atenção da sociedade e do Poder Judiciário para uma obra cinematográfica que, para muitos, faz alusão à pedofilia, em razão da sexualização precoce de menores. Essas duas atitudes, o cerceamento autoritário da crítica e o uso da arte para normalização de crime, nos revelam as margens que comprimem o caudaloso rio da liberdade de expressão. De um lado, a restrição pela arbitrariedade, de outro, a restrição pela letra da lei. E é esse último caso, o abuso da liberdade de expressão, que eu quero abordar nessas considerações iniciais, ilustrando a tese com um exemplo pessoal. E faço isso para reparar um erro grosseiro contra a minha pessoa e restabelecer a verdade dos fatos. Um dos marcos civilizatórios do Estado de Direito é a garantia do contraditório. Quem é acusado de algo deve sempre ter a oportunidade ou espaço para se defender, e preferencialmente pelo mesmo meio empregado pelos seus acusadores. Ocorre que, por força de circunstância, eu não tive essa chance no programa da última sexta-feira, quando eu fui acusado ao vivo e em rede nacional de praticar um crime que eu nunca cometi. A gravidade dessa acusação só se compara à sua covardia. Uma agressão pessoal feita no último segmento do debate, quando as regras do quadro estabelecem que não deve haver interrupções. Além de atestar a deslealdade de quem usa regras justas para praticar uma injustiça, essa situação perverteu o espírito desse programa enunciado no começo de cada edição, proporcionar a você, espectador, os dois lados dos assuntos em pauta. Por falta de tempo, a nossa audiência ficou apenas com o lado da acusação, que foi usada aí como um último recurso desesperado na ausência de bons argumentos. Por isso, eu faço questão de endereçar essa pendência, mesmo alguns dias aí depois do ocorrido. Até porque, como disse o poeta, ainda estão rolando os dados e o tempo não para. O tempo não para e é implacável com aqueles que acham que podem agredir e correr sem sofrer as consequências morais do seu lapso de caráter. Vamos aos fatos. No último programa, o meu debatedor teceu cansativos elogios ao decano do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Celso de Mello. Em oposição a esse discurso bajulador, eu chamei a atenção do espectador da CNN para as palavras radicais e preconceituosas escritas por esse mesmo ministro sobre o presidente da República e seus apoiadores. À época, G1 e TV Globo noticiaram o fato com a seguinte manchete, aspas, Celso de Mello compara Brasil à Alemanha nazista e diz que apoiadores de Bolsonaro odeiam democracia. Numa mensagem alarmista e ridícula, o ministro do STF alegou que o ovo da serpente estava prestes a eclodir no Brasil de Bolsonaro, à semelhança do que ocorreu na Alemanha de Hitler. Ovo da serpente é uma metáfora da literatura. Simboliza um mal iminente que ainda não se realizou e que, portanto, pode e deve ser eliminado na sua origem. E fazendo jus à expressão, o ministro fala explicitamente na necessidade de, aspas, resistir à destruição, ou seja, tomar providências contra essas ameaças imaginárias que ele identifica no presidente da República e nos seus apoiadores. Por isso, nos meus argumentos finais de sexta-feira, eu afirmei, como reafirmo, que a fala do decano tem uma tonalidade golpista. Afinal, essa mensagem sugere a ascensão do fascismo no Brasil e invoca ações de resistência contra um governo democraticamente eleito que não extinguiu nenhum direito fundamental, não cerceou nenhuma liberdade individual, não perseguiu qualquer minoria e não é acusado por prática de corrupção, fato inédito no país. Mas, para minha surpresa, a minha crítica foi interpretada, rotulada e exposta como crime pelo meu debatedor. Aspas para ele. Eu não costumo aqui fazer defesas de pessoas que acabam sendo agredidas, mas o ministro Celso de Mello teve crimes imputados na fala do Caio.
crimes contra a segurança nacional, chamado de golpista, que quis dar um golpe de Estado. Ainda foi atribuída a mim a afirmação de que, aspas, o ministro do Supremo Tribunal Federal estava militando por um golpe de Estado contra o presidente da República. E, segundo o meu debatedor, eu também falo, aspas, muitos absurdos e impropérios. E impropério é uma expressão forte, porque configura uma ofensa de natureza injuriosa. Percebam que toda essa interpretação mentirosa da minha fala deriva da leitura das próprias palavras do decano do Supremo e da crítica à tonalidade golpista da sua manifestação, o que é bem diferente de insultá-lo como um golpista e muito, mas muito diferente de imputar um crime contra a segurança nacional ao ministro do STF. Em retórica, essa manipulação do argumento do opositor tem nome, ela se chama falácia do espantalho. Então, quando o mau debatedor não encontra repertório intelectual para contestar o seu oponente, ele distorce a sua fala e o ataca com base naquilo que não foi dito, que nunca foi dito. Mas esse nem é o ponto, porque a falácia do espantalho ela não atinge a honra do debatedor, só a sua paciência e a sua resiliência emocional. Portanto, a falácia está protegida pela liberdade de expressão. O que configura abuso de direito é afirmar falsamente que eu insultei e acusei uma autoridade da República de cometimento de crime inexistente e, assim, me atribuir a qualidade de caluniador, difamador e injurioso. Todas essas condutas ilícitas previstas no Código Penal, artigos 138, 139 e 140. E falando em espantalho, o que mais espanta é saber que meu debatedor possui conhecimento jurídico suficiente para compreender o absurdo da sua colocação. Inclusive, por coincidência, naquele mesmo programa, eis o que o meu debatedor disse sobre o comportamento do ex-ministro Sérgio Moro ao se referir à conduta do presidente da República. Aspas, se esses fatos não forem verdadeiros, se ele não conseguir provar esses fatos que ele imputou ao vivo e em rede nacional, ele cometeu um crime também. Então, tirem as suas próprias conclusões. Mas, enfim, retomando a questão em discussão. Aqui no Brasil, os limites da liberdade de expressão, eles são dados aí por 4 fatores principais sobre os quais nós podemos discorrer ao longo do debate. Primeiro, pela arbitrariedade das autoridades judiciais, especialmente o STF. Segundo, pelo desrespeito das corporações de internet à legislação brasileira. Terceiro, pelas ações de patrulha ideológica, com destaque à militância progressista. E quarto, pela própria legislação. O espectador da CNN sabe que pode contar com a minha crítica aos comportamentos arbitrários, mas jamais, jamais transgredindo a lei, que deveria ser a única barreira à livre manifestação do pensamento. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, eu fico muito feliz pelo seu discurso. Isso é um discurso que mostra o que é liberdade de expressão, como a gente pode discutir aqui. E isso é, inclusive, um exercício que existia na antiga lei de imprensa, que é um direito de resposta. Infelizmente, a sua fala veio no último bloco, na sua fala final, e eu só tinha mais uma fala para falar. E isso acontece aqui várias vezes. Várias vezes você fala coisas na fala final e eu acabo não podendo rebater. Aliás, isso vai acontecer todo dia, com um e com outro. Isso é absolutamente normal. E é absolutamente normal você trazer aqui as suas explicações. Eu acho isso saudável, eu acho isso salutar. Agora, eu só queria dizer que não foram feitas imputações. Eu dar classificação jurídica para fatos que eu acabei de ouvir, isso não é uma conduta típica. Fatos falsos, você criar fatos, isso sim pode configurar um crime de calúnia. Agora, você interpretar a capitulação jurídica de um delito, ela não configura nenhum crime. Por isso, eu estou absolutamente tranquilo sobre o que eu disse, eu mantenho aquilo que eu disse e eu não tenho nenhum problema. E em momento algum eu te injuriei, te chamei de alguma coisa e nem o imputei nada. Eu dei uma classificação jurídica para aquilo que foi dito e disse que aquilo pode, numa interpretação, ser considerado um delito, que chega às barras da ilegalidade. Não sou eu que tenho que decidir isso, até porque é um crime que não é um crime de ação penal pública. Se ele fosse presidente do STF, sim. Então caberá, se quiser, se tiver intenção, o ministro Celso de Mello interpretar o que foi dito e tomar as providências cabíveis, não a mim. Então, eu quero continuar esse debate falando que a liberdade de expressão, ela realmente é um direito fundamental e isso que está acontecendo aqui é um exercício pleno da liberdade de expressão.
E aqueles que se sentem ofendidos, eles podem tomar as medidas cabíveis, as medidas legais cabíveis. E nós precisamos ou confiar no judiciário sempre, ou a gente não confia mais no judiciário. E eu confio no judiciário, mesmo quando eu perco. E foi assim que eu terminei o meu discurso na sexta-feira. Mesmo quando eu perco, eu não tiro a credibilidade das instituições. Eu não acho que as instituições são arbitrárias. Elas podem não ter a mesma interpretação que eu, mas elas continuam sendo as instituições da República às quais nós devemos respeito. Bom, eu já havia registrado aqui em edições anteriores que para alguns faltava a grandeza de caráter de, mesmo reconhecendo o erro, proceder à retratação e ao pedido de desculpas, né? Acho que eu complemento essa informação que às vezes falta, inclusive, a humildade para reconhecer um erro tão flagrante. A propósito, eu nunca utilizei os argumentos finais para fazer observações de natureza pessoal, muito menos contra o debatedor. A gente aqui, muitas vezes, a gente trata de agentes políticos, a gente trata de ideias, é perfeitamente legítima a crítica, que, por sinal, nunca configurou ataque, muito menos crime contra a honra. Prova eloquente disso é que eu sequer fui processado até hoje. E não existe essa de declarações às barras da ilegalidade. Ou uma conduta é criminosa ou ela não é. E você foi muito claro quando você classificou as minhas palavras como imputação de crime ao ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu não vou ficar aqui me repetindo, primeiro porque eu transcrevi as suas falas para o espectador da CNN e depois porque elas estão à disposição para quem quiser assistir ao vexatório programa da sexta-feira passada. O que eu acho mais interessante debater sobre os limites da liberdade de expressão é justamente aqueles limites não previstos na legislação. Até porque você foi muito didático em falar de todas as formas, né, que o direito restringe essa garantia fundamental. E principalmente por parte dos guardiões da Constituição, né, da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. A gente tem em curso um inquérito absolutamente inconstitucional, o inquérito das fake news, que já foi utilizado por uma série de medidas arbitrárias, né, que cerceiam essa liberdade fundamental. Então, como eu já disse, né, a censura, né, a matéria de revista nacional, matéria que inclusive fazia, vamos dizer assim, uma menção expressa ao presidente da corte, ou seja, isso ainda agrava, porque dá um caráter de persecução política a essa medida. A gente teve, sim, a restrição de perfis em contas de redes sociais, então essa é a definição clássica de censura, né, porque é uma restrição de conteúdo a priori. Né, você parte do pressuposto que aquela pessoa, tudo que aquela pessoa falar é ilegítimo. Né? E tantos outros abusos, né, como, por exemplo, a mistura de tipos penais graves, como ameaças à segurança dos ministros e de seus familiares, isso é perfeitamente legítimo, mas com críticas a questões políticas, a decisões judiciais, que claramente estão contempladas pela liberdade de expressão, mas que são utilizadas aí pelos magistrados, né, como uma forma de, vamos dizer assim, controlar ou até mesmo de assustar os seus críticos por meio de abuso de poder, porque, afinal de contas, não tem outra forma de descrever esse ato. E, Caio, para terminar, eu faço questão, se você quiser fazer uma parte agora, fica à vontade. Não, doutor, isso só quando você me imputar crime em rede nacional. De outra forma, a gente pode seguir para o término do programa. Debatedores, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada pelo debate civilizado.